Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Simplifica e Ponto, o canal do empreendedor raiz. Aqui nós não temos lero-lero, aqui nós contamos histórias e os bastidores da vida real do pequeno empreendedor. E hoje nós temos o privilégio de receber a Jocineia e já queremos te agradecer por ter aceitado o convite de vir aqui partilhar um pouquinho da sua história, contar das suas experiências como essa mulher empreendedora incrível que você é. Muito obrigado, viu, Jó, pelo seu sim. Eu que agradeço imensamente, fiquei muito feliz de ter sido convidada, né? Não imaginei, né? Mas fiquei muito feliz de poder compartilhar com vocês aqui a minha história, que na verdade é um pouquinho de vocês também. Ai, que bom. Conta um pouquinho pra gente, né, pro pessoal, um pouquinho sobre você e o que você faz. Bom, quero começar lá do princípio. Exatamente. Eu estava pensando esses dias sobre a minha vida de empreendedora. Sim. Então, eu descobri que eu já empreendo desde meus 6 anos de idade. Ai, que legal. E lá atrás, fui buscar lá atrás, né, que eu comecei essa vida de empreender, que já está no sangue, com meus 6 anos de idade, vendendo linguiça. Né? E que depois nós vamos contar um caso, né? Surpreendente, que nós aprendemos muito com ele. Né? Engraçado que essa pessoa do Adão aqui faz parte dessa vida de empreendedora e nas melhores partes, né? Ele sempre esteve presente. Então, assim, eu me deparei com essa história. Desde meus 6 anos de idade, eu comecei a empreender e não parei mais. E esse espírito de empreender está dentro de mim. E entrou para nunca mais. E até mesmo quando eu comecei a trabalhar de CLT, eu tinha esse espírito de empreender. Sim. Né? Então, dos meus 6 anos, aí eu comecei a trabalhar no açougue com meu pai, tentando mudar alguma coisinha aqui, outra ali, para ver se dava um gás novo, diferente. Até então não sabia que era empreender. Né? Hoje eu sei que tudo aquilo era empreender. Então, ele foi para mim um grande exemplo, né? Porque ele sempre foi muito persistente. Nunca desistiu, mesmo nas piores situações. Ele, para mim, é um grande exemplo. E depois eu fui trabalhar, a partir dos meus 18 anos, de CLT. Uhum. Comecei a trabalhar com uma coisa que eu gostei muito. Uma das melhores coisas de CLT que eu trabalhei, que foi numa biblioteca de livros. Ali eu me apaixonei pelos livros. Já era apaixonada, me apaixonei mais ainda. E desde então... tudo que eu fiz enquanto CLT, eu dediquei todo o meu coração. Mas sempre com aquele desejo de ter uma coisa minha que eu pudesse me expressar. Sim. Então, se eu preciso fazer alguma Encontrar coisa... esse caminho. Tinha um bichinho ali que me consumindo, que eu preciso fazer alguma coisa. E então... eu e minhas 2 irmãs, o que nós podemos fazer? Né? Juntar uma coisa que a gente gostasse mesmo de fazer, que a gente pudesse ajudar outras pessoas. E surgiu a questão das roupas, né? A princípio começamos com roupas novas, depois a questão do roupas usadas, que lá atrás tinha um grande preconceito. Mas depois nós estamos rompendo essas barreiras. Então surgiu o brechó. Surgiu o brechó, que é uma grande paixão. Ô, Jó, e antes da gente caminhar dentro da trajetória da sua empresa, vamos voltar lá atrás. Porque nós temos uma relação de muito tempo, né? Desde pequeno que nós vendemos coisas. Né? Nós já vendemos couve, linguiça... um monte de coisa. E tem um fato interessante, né? Quando nós vendíamos linguiça de porta em porta, a gente não tinha nem ideia de que isso era empreender. Na realidade, a gente achava que era um trabalho, né? Sim. Mas você lembra que a gente
praticamente todo domingo, né, a gente saía para poder fazer as vendas. E teve um fato interessante que aconteceu com a gente, né, entre aspas. Conta para nós aí o que aconteceu, qual foi a nossa aventura. E ali tem um grande aprendizado para a gente. Sim, verdade. Nossa ânsia eu acho que isso é de todo empreendedor, né? De pegar e fazer, dar certo. Né? E nesse domingo nós saímos lá todo alegre, feliz. Eu tomava conta da bolsinha do dinheiro e o Adão tomava conta do produto. Tomava conta da caixa. Conta do produto. E saímos. A nossa ordem é ficar na redondeza. Esse dia nós nos aventuramos. Uma pessoa nos ofereceu comprar todo o nosso produto. É hoje, Adão. Hoje é o dia, né? Hoje. Então fomos. Vamos ali. Vamos ali que eu vou comprar tudo. Na nossa inocência, fomos. Aí ele foi, nos levou na casa da sogra, ali deixou um pacote. E não, agora vamos na nossa casa, na minha casa. O alimento. Fomos, e estamos andando. Atravessamos ali hoje, que é a Vilarinho ali, e fomos. Chegou nas antenas lá, ele puxou minha bolsinha, me empurrou, pegou o produto do Adão e... Perna pra quem tem. Perna pra quem te quero. E sumiu. E aí? Aí vai eu e Adão, eu olho pro Adão olha pra mim, eu começo a chorar. Graças a Deus, né? Que ele não fez coisa pior, né? Exatamente. Porque se for no cenário de hoje... Não tinha nada, só as antenas ali. Nós voltamos pra casa, né? Desolados, né? Desolado. Adão muito, né? Cabeça já... calma. E eu danei a chorar. Minha bolsinha de dinheiro foi-se embora. Aí chegamos em casa, nossos pais já estavam super preocupados, porque já tinha passado do horário de chegar. Então, chamaram a polícia. Nós fomos na casa da sogra. Era um alimento pé de chinelo mesmo. Um ladrão bobo. Exatamente. E que se aproveitou da nossa inocência lá e tal, viu a oportunidade, né, a ocasião. Mas, enfim, depois desse dia nós deixamos o nosso primeiro empreendimento para trás. Contragosto, né? A contragosto. Mas não desistimos, né? Persistimos, partimos para outra. Eu ainda continuei no ramo da linguiça ainda, né? Mas assessorada, minha mãe me acompanhava, a gente levava, vendia nos pontos e tal. Mas sempre com aquele ânimo, com aquele fôlego, a gente levantava de madrugada. Olha como é que são as coisas. Ainda hoje, meu marido fala que eu ainda tenho muita força para carregar uma padiola de carne. Não, pode deixar que ela tem força. Ela tem força. Ela carrega uma padiola de carne como ninguém. Mas, para mim, é muito gratificante pensar nesse passado que me trouxe uma bagagem, né, de aprendizado. É muita honra de pensar que os nossos pais vieram de onde vieram, né, nos ensinou muita coisa, principalmente isso. O desejo, a garra de empreender. Na época a gente não sabia, mas hoje a gente sabe. Com clareza, né, que é isso. Isso, né, e de não desistir. E por isso que eu falo que meu pai, para mim, é um grande exemplo por isso. Ele teve tantos contratempos, né, já caiu muitas vezes em decorrência de várias coisas, mas sempre recomeçou. Ali tem peito de aço. Tem peito de aço. Nós falamos sobre isso, que para empreender tem que ter peito de aço. E você sabe, Jó, uma coisa que eu tirei desse aprendizado aí de quando nós éramos crianças, né, e eu carrego para minha vida e sempre falo para todas as pessoas que eu posso. Se a oferta é muito grande, pode abrir o olho até no branco porque tem alguma coisa de errado. Eu aprendi isso lá, porque nós tínhamos a nossa cartela de clientes, dava um esforço para a gente vender, às vezes a gente voltava com alguma coisa, mas era uma coisa que era, vamos dizer assim, de certa forma, segura. Sim. Aí nós nos deixamos seduzir por uma grande oferta e que foi, entre aspas, a nossa quebra. Porque nós colocamos em risco a nossa integridade, perdemos o dinheiro e perdemos o produto. Então eu sempre falo com as pessoas que me falam, tem uma oportunidade de ouro. Eu falo, cara, dá uma olhada nas letrinhas pequenas, porque oportunidade de ouro já me colocou em maus lençóis. Isso eu carrego.
de lá. E a outra coisa, nós poderíamos simplesmente ter tomado um trauma com aquilo. Sim. Né? Porque não é, a gente contando assim, parece uma coisa legal, mas um rapazinho de nada e uma mocinha ali que não tinha noção de nada. E perder tudo assim de supetão. Foi nossa primeira quebra, né? Nossa primeira quebra, exatamente. E a gente vinha com um negócio bom, porque a gente já estava formando a nossa cartela de clientes, a gente saía, entregava aqui, entregava acolá e estava expandindo. Aí veio uma oferta mirabolante e acabou com o nosso negócio. E isso acontece muito. Às vezes o empreendedor tem um negócio que está caminhando bem, aí ele se desvia para vislumbra, né? Com uma oferta maravilhosa e ele, de repente, vai para o vinagre. E a outra coisa é não desistir. Porque nós poderíamos ter falado, cara, nunca mais na vida eu quero fazer nada, porque é perigoso. Sim. Mas para nós foi assim, tá bom, estamos vivos e vamos para frente. Vamos para frente, é verdade. Então esse é um aprendizado que eu carrego comigo até hoje. Ô Jó, e me conta uma coisa, né? Porque antes de a gente chegar nesse cenário da moda, da roupa e tal, você como empreendedora raiz mesmo, que veio ali desde a infância e tudo, você passou por um período que você foi empreendedora do lar, claro, mas eu lembro uma fase também que mesmo sendo a empreendedora do seu lar, você fazia brincos. Gente, eu era apaixonada com esses brincos. Então, assim, isso é tão enraizado que às vezes a gente vai esquecendo das nossas fases. Mas eu lembro que a gente ficava esperando, qual que vai ser o modelo que ela vai lançar agora. Eu tinha um rosa que era a minha paixão. E sempre você lançava alguma coisa diferente. Verdade, bem lembrado. Antes disso, eu vou te contar uma outra fase, compartilhar com vocês uma outra fase que eu tive empreendendo. Tá no sangue, né? Sangue. É um espírito mesmo de empreender que não para. Tenta várias coisas, né? E eu sempre penso assim, não é que não deu certo, é que a gente tem que inovar sempre. Tem que ter brilho no olho. Exatamente. Quando eu me casei e tive meu primeiro filho, eu continuei a trabalhar. Mas eu sempre, assim, eu trabalhava meio período, e esse meio período que eu ficava em casa, eu tomava conta das coisas, mas ainda tinha um tempo que eu queria utilizar com alguma coisa. Aí Marcos comprou para mim um micro-ondas. É o auge do micro-ondas. Ele me deu o micro-ondas, eu falei assim, o que eu posso fazer com esse micro-ondas? E inventei de fazer bolo. Bolo de chocolate no micro-ondas, cobertura de chocolate. Para minha irmã Gislaine vender, que ela estudava ainda no 2º grau, lá no colégio lá em Venda Nova. Então eu levantava de manhã bem cedo, o micro-ondas é super rápido, né? Fazia esse bolo fresquinho, recheava e ela saía, vendia esse bolo. Fez um sucesso. Mas hoje eu entendo que não progrediu, não vendia, mas a gente não via o retorno que é suficiente para mim e para ela. Por quê? A gente não tinha ainda noção de um negócio. Sim. Mas valeu, porque a gente eu ficava muito satisfeita de ver aquilo sendo produzido pelas minhas mãos e as pessoas gostando. Então, me satisfazia muito. A ela também. Sobrava para ela, né? Então, eu não me importava na época se sobrasse para mim o suficiente. Sim. Mas foi um empreendimento. Foi. Depois disso, é que vieram as bijuterias. Sim. Nossa, uma grande paixão também. A minha criatividade, ela aflora muito. Sim. É muito latente. Então, aquilo ali para mim, nossa, eu dormia e acordava pensando naquilo. Então, eu sempre criava muita coisa e já era na época que eu morava, eu e Marcos já estávamos em Montes Claros, eu não podia trabalhar fora porque era um ambiente onde a gente não conhecia ninguém. Sim. E eu tinha os 2 meninos pequenos. E o que eu faço? O que eu vou fazer? Bijuteria. Não, e é interessante a gente tocar nesse assunto, porque às vezes a gente conversa com algumas pessoas, mas eu não tenho como fazer nada porque eu sou dona de casa, que não sei o quê, não desmerecendo nenhuma situação, mas às vezes falta isso, né, da gente instigar, de pensar um pouquinho a mais, como que eu posso inserir alguma coisa aqui no meu cenário. Às vezes é aquilo que você falou, talvez não vai dar um retorno imediato, mas pelo menos vai aguçar em você, né, novas aventuras, novas situações. Exato. E assim, cada vez que hoje eu tenho a percepção e analiso bem cada etapa.
Já na fase da bijuteria, eu já tinha um refinamento de ideias que já na fase da bijuteria eu já tinha um cartãozinho com o nome da minha empresa. Isso aí. E você falou um negócio que ainda hoje é muito comum para grande parte dos pequenos empreendedores. Eles têm um desejo, sabem fazer uma coisa muito bem, mas não sabem precificar. Sim. E não sabem separar o que é dinheiro do negócio e o que é dele. E aí o que acontece? Às vezes ele trabalha, no caso do seu bolo, a galera gosta, é um produto bom, vende, mas a gente não vê dinheiro. Não vê o dinheiro porque normalmente não se precifica bem e não sabe separar. Olha, esse dinheiro do bolo aqui não é seu. Isso aqui é do negócio. Quanto desse dinheiro é seu, é dele? E se você precifica corretamente, precificar o quê? Pô, computar tudo e ali dentro tem que dar lucro. E aí, como você vende pequenos pedaços, né? Se você, toda mão que vendeu um pedaço, põe o dinheiro no bolso, dá a sensação de que não veio dinheiro. Mas, ainda hoje eu falo com as pessoas, primeiro passo para você entender e começar a ter lucro no seu negócio você tem que separar. Você pode vender chup-chup, igual eu já vendi muitas vezes. Você tem que entender que a sua caixa de chup-chup é o seu negócio e que o dinheiro é da caixa, da sua caixa de chup-chup, não é seu. E aí, saber colocar o preço correto no chup-chup é que vai fazer você ter lucro ou não. Sim. E ainda hoje, muitas pessoas da área da beleza, da área de serviço, até pessoas que vendem produtos, não sabem corretamente informar. Olha, esse preço que você vende, esse produto, te dá quanto de lucro? E provavelmente é o que aconteceu lá atrás no seu bolo. Exatamente. E foi isso que aconteceu. Hoje eu tenho essa noção, né? Mas, voltando um ponto atrás, né, na história. Eu falei do meu pai, mas antes de começar a ingressar no ramo da moda em si, eu tinha minhas peripécias ainda. A minha criatividade era muito aflorada e 2 pessoas deram asas para essa criatividade, embarcaram comigo, muitas vezes a canoa furada. Uma foi minha tia Petrina, minha amada tia Petrina, que ia lá, costurava, eu abolava lá os modelos, ela ia lá e minha mãe. Então, eu sentava as 2 na máquina lá e idealizava os meus projetos lá, aquelas coisas mais, né? Mas aquilo para mim era muito satisfatório. Então, de vez de podar, elas me incentivavam. Não, quer isso. Então, saía lá e eu, toda orgulhosa, e eu vejo que os incentivos, a gente tem que observar já na adolescência, na infância, a esse tipo de ação que as pessoas, as crianças têm, né? E incentivar. Foi o que a minha tia fez, foi o que meu pai fez, foi o que a minha mãe fez. E isso hoje eu percebo que foi muito importante na minha formação, na minha criação. E eu dou graças a Deus por isso, porque hoje eu entendo que foi muito importante na minha construção de empreendedora. Sim. E você falar isso hoje é tão interessante que eu já fiquei a tarde toda pensando em determinada situação. E tem muito a ver com isso. Porque, às vezes, as pessoas podem te dar asa ou podem te jogar um balde de água fria. E a gente vê nesse novo cenário aqui com as ideias do podcast e tal. Qual que é a experiência que eu tenho tido, assim, né, no geral? Que, às vezes, as pessoas, sem querer, falam algumas coisas, né? As famosas críticas construtivas de quem não está construindo, às vezes, nada. Em compensação, tem outras que te dão um gás que te levam além. Aí você tem que saber, é uma coisa que o Adão sempre fala, não se deixar levar nem para um lado nem para o outro. É ter certeza, né, se aquilo realmente dá sentido para você e para as pessoas para quem você está propondo entregar. Então, o que eu observei? Que, de repente, teve alguém que chegou e falou assim: mas o podcast é assim assado, às vezes é demorado demais e tal. Aí eu fico pensando, às vezes a pessoa está sendo demorado ou qualquer outra situação porque aquilo não faz sentido para ela. Aí eu começo a pensar também, toda crítica que chega eu gosto de avaliar, entender também.
Em compensação, na semana passada, eu fui numa quadrilha do meu sobrinho, que não tinha nada a ver com o texto e tal. Encontrei 2 pessoas que eu nem imaginava que seguiam o podcast e tal. Ela chegou e falou, eu tô gostando demais do podcast, porque eu tô acompanhando tudo, tô compartilhando. E aí nós sentamos na quadrilha, na mesa, assim, com o pessoal, ele já viu fulano, você já conhece o podcast deles aqui e tal? Serve pra você, depois você escuta lá e tal, tal, tal. Então, assim, você tem que saber medir, porque às vezes o que você tá entregando para as pessoas, o seu projeto, o seu sonho, ali, o seu empreendimento, algumas pessoas podem não beber dessa fonte, mas para outras isso pode ser um fôlego de vida. Extremamente. Nessa mesma pegada, hoje, que me surpreendeu bem, meu filho Breno, ele acompanha o podcast. Aí eu falei assim, é porque ele é muito fã do Adão, ele gosta muito de trocar figurinha com o Adão e tal. E ele é bom de prosa, o Adão também. E é bom de prosa, e ele é um menino bom, né? Eu falei com ele, filho, você tem que me respeitar, tá? Eu já te carreguei no colo. Mas aí eu falo assim, mas é a ideia de que tem a mente aberta. Sim. Ele tem um exemplo, a gente estava conversando um tempo atrás, ele falando comigo assim, não, eu falei, cara, pega esse dinheiro que você está fazendo isso e isso, compra umas ações assim, assado. Aí ele falou, mas por quê? Por isso. Ele falou, não é que você tem razão? Eu falei, não é que eu tenho razão, é porque eu sei que esse caminho aí, onde você está colocando seu dinheiro, a chance de você ter lucro é 0,0 alguma coisa. Aqui, pelo menos, você vai ter um pedacinho de alguma coisa. E uma coisa também, Jó, que eu sempre falo com as pessoas, que você não pode ter medo. Você não pode ter medo. Né? Você recebe elogios, também não pode achar que você é o rei da cocada preta, recebe críticas, também não pode achar que é o fim do mundo. Que eu sempre digo. Você tem que acreditar. Eu falo com a Patrícia, olha, nós acreditamos que o podcast pode ser bom para alguém. Se ele é bom para alguém, tá tranquilo, mesmo que não seja para um monte de gente, mas vai ter uma galera que vai ser legal. E outra coisa, a gente percebe que na nossa cultura existe muito isso. Você estudou e você tem, mesmo que você não goste daquela experiência, você tem que morrer com o umbigo agarrado naquilo. E você é um exemplo que não teve medo de experimentar um desejo de estudar de uma situação e depois chegou e falou, cara, isso não é para mim não, e tirou o time de campo. Como que foi essa fase? Conta para nós aí. Então, essa questão que você falou de não ter medo, hoje o empreendedorismo exige muito isso, né, de não ter medo. Eu penso o seguinte, na pior das hipóteses, eu não perco, eu aprendo. Sim. Se eu não ganhar, na pior das hipóteses, eu aprendo. Então, eu não nasci assim, né? Eu fui adquirindo, depois de muita porrada, de muito errar, eu fui aprendendo. Mas é isso, eu não tenho medo mesmo de cair, levantar, recomeçar. No chão não fico não, né? Isso aí. E me fala uma coisa, o porquê que você enfrentou a escola, enfrentou a faculdade e depois foi lá, experimentou a vida real e falou, vou pro outro lado, porque isso aqui não é para mim. Então, eu sempre tive o desejo de fazer uma faculdade. Não pude fazê-la lá atrás, na época certa, com a minha idade, mas eu sempre tive esse desejo. As minhas 3 irmãs fizeram, e eu falei assim, irmão, eu sou a mais velha, e eu acho até mesmo por conta de convenção, não foi só por conta de uma convenção, mas o que mandou mesmo foi o desejo do meu coração, eu falei assim, eu quero fazer. E eu escolhi uma faculdade, eu sou uma assistente social, sim, empreendedora, com uma criatividade muito latente, e mulher poderosa. Isso aí. Mas eu fiz serviço social porque eu queria descobrir as adversidades do nosso país. E também eu convivi muito um período com o meu cunhado, José. E, através dele, eu me apaixonei pelo serviço social. Não me arrependo em nenhum momento. Eu sofri algumas críticas, sim, claro, por ter escolhido o serviço social, por ter feito o serviço social e por não atuar. Bem-vindo ao clube. Normal. Sim, mas por que você fez? Fiz, não me arrependo. Eu tive experiências incríveis. Eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas. Isso aí. E abriu a minha mente para muitas coisas, para
grandes desigualdades que existem no nosso país, mas quando eu resolvi atuar, eu tive uma outra possibilidade. A minha irmã me convidou para trabalhar com ela em uma outra área que vocês conhecem muito bem, que é a contabilidade. Sim. Eu falei assim, será? Fui. Me apaixonei pela contabilidade no departamento pessoal. Então, nesse período, eu fui ser uma intraempreendedora. Isso aí. Aí eu falei, também na época eu não sabia o que era ser uma intraempreendedora. Eu fui descobrir depois também. Por que eu me senti... agora eu sei que eu era uma intraempreendedora. Porque eu cheguei na contabilidade, eu e ela, e a gente viu várias possibilidades de mudança ali dentro. É isso aí. Nós agimos como empreendedoras num negócio que não era nosso. Empreender no CNPJ do outro. Do outro. Não tínhamos hora para chegar. Tínhamos horas para chegar, mas não tínhamos hora para ir embora. A gente não se preocupava com isso. A gente ia trabalhar sábado, se precisasse, trabalhava de casa. A gente não se preocupava com isso. A gente queria ver a coisa melhorar. E o relacionamento com os clientes mudou muito, melhorou muito. O que a gente pensava assim, o que a gente podia fazer para melhorar o dia daquele cliente? Então, eu montava o e-mail, eu chamava o cliente pelo nome, em vez de bom dia, muito bom dia, fulano, muito bom dia, ciclano, muito boa tarde. Então, assim, a gente procurava lidar com o cliente pessoalmente. Proximidade, né? O senhor tal, a senhora tal, o funcionário X... procurava resolver o problema dele a tempo e a hora. Então, assim, a gente tratava aquela empresa como se fosse da gente. A gente estava empreendendo também, né? Isso. Num CNPJ que não era nosso. Isso aí. Outro. Enfim, fiquei 5 anos, mas ainda continuava aquela coisa. Aí saí, e daí em diante foi onde começou a Maria Francisca. Sim. Aí é que surgiu toda a história da Maria Francisca. Aí você fez 180 graus de novo, né? Nossa! Saiu da contabilidade e veio para a moda. Mas assim, eu penso que são coisas muito diversas, diferentes, assim, nada a ver. Mas no frigir dos ovos, juntando tudo faz parte. Eu aprendi muito com tudo, e tudo que eu fiz, só tem uma coisa, eu estava conversando, muito engraçado, hoje na viagem, sobre isso, que só tem uma coisa de trabalho que eu fiz na minha vida que eu não fiquei satisfeita, que foi também um período muito curto, que não me atraiu, que foi trabalhar numa distribuição, olha só, como é que é a vida, de ferragem. Como que é a vida? Como que é a vida? Eu estava conversando isso hoje dentro do carro com o Marcos e com as meninas. Mas, assim, eu dei o meu melhor, mas não é uma coisa que me prendeu como as demais coisas. As outras coisas eu dava, nossa, meu coração empreendia como no CNPJ do outro. Na ferragem, não. Sim, engraçado, né? Só para as pessoas entenderem o porquê de você falar da ferragem, porque o marido dela atua nessa área hoje. Então, como assim eu não dei certo? Não me adaptei. Sim, e Marcos, vez ou outra, ele... Não, mas você serve para trabalhar comigo? Vem trabalhar comigo. Mas porque eu sou muito metódica. Quando eu trabalhava na contabilidade, eu fazia várias conferências, muito, muito metódica. Né? Porque assim, eu acho que o erro, assim, uma hora ou outra acontece, Sim. Mas a gente não perde por conferir, entregar um trabalho com excelência. Então, assim, eu sempre preservei essa questão, né? Porque quem está lá do outro lado tem que receber um trabalho bem feito. Então, tudo que eu coloquei a mão para fazer, seja qualquer coisa, eu prezo muito por isso. Mas e isso que você falou, tipo, várias áreas distintas e tal, mas é uma coisa que eu falei desde no primeiro podcast. O mais importante em toda e qualquer relação são as pessoas. Então, todos os negócios envolvem as pessoas. Então, se você tiver isso em mente, você pode fazer o que for, atividade que for, que não vai mudar o seu propósito, a sua postura, né, o seu posicionamento. Não está relacionado especificamente à profissão, à área de atuação. E sobre essa questão, né, da gente mudar, eu costumo dizer que tem algumas pessoas que às vezes se prendem em alguma determinada situação, mesmo que aquilo já não tem mais brilho no olho dela, por medo de mudar.
Sim. Às vezes eu costumo dizer, ó, se não tem brilho no olho, não vale mais a pena. Então precisa. Então, às vezes, a gente sai daqui, faz isso, faz aquilo outro, né? Sai de uma área, sai para outra. Igual esse cenário que eu tenho experimentado de perto, de sair da arquitetura e me dedicar aqui dentro da Simplifica, e os cenários vão mudando e eu não tenho medo de enfrentar. E algumas pessoas se prendem, né? E às vezes você encontra algumas pessoas que elas são infelizes com o que elas estão fazendo, mas não tem a coragem de, tipo assim, por quê? Por medo da crítica, por medo de não dá certo. Ninguém tem essa fórmula, vai dar certo isso ou aquilo, né? Mas eu sempre falo com as pessoas que nada dá errado. Nada dá errado. O resultado pode ser o resultado não esperado, mas não deu errado. Se eu planejei, igual o nosso negócio de linguiça lá atrás, a intenção era boa. Não deu errado. Nós aprendemos, nós perdemos nosso dinheiro, mas nós aprendemos. Na sua transição lá, experiência com seu pai na empresa do seu pai, experiência na contabilidade. Então, não deu errado. Simplesmente são situações que, em algumas situações, o resultado é o esperado, aí você trabalha para melhorar, e outro, o resultado não é o esperado. Você pode trabalhar para melhorar ou pode simplesmente falar, cara, não deu, esse aqui não é o resultado esperado, então o que eu vou fazer para alcançar o resultado esperado? E às vezes isso pode ser um outro negócio, uma outra área. Exatamente. Pegando o seu gancho aí de trabalhar para dar certo. Eu vou contar a história aqui de quando eu vi a necessidade de fazer tudo dar certo, né? Fazer tudo do modo correto. Foi quando eu recebi o convite de vocês para participar de um evento que eu ainda não sabia o que era. Lançamento, né? isso. Eu achei que era Eu até fui assim, preparada para uma festa. Aí, quando eu cheguei, que eu vi que era o lançamento da Simplifica. Nossa, gente, que orgulho. Muito, muito bom. Então, eu fui uma das primeiras clientes da Simplifica. Isso. E só que naquele momento, engraçado que hoje também, eu e o Luciné, a gente estava analisando isso. Nós viemos com um pensamento diferente. Sim. Nós íamos buscar rede social. Sim. Né? Aliás, ontem nós estávamos conversando, eu, Luciné e Poliana. Sim. Então, nós viemos com um pensamento errado. Não é que é errado, diferente. Isso. Desencontrado. De buscar as redes sociais, que lá atrás, aqui há 3, quase 4 anos atrás, que era a questão do momento, né? Então, a gente achava que se a gente tivesse um Instagram bacana, né, um Instagram diferente, estruturado, a gente ia vender, a gente ia estourar. Que essa era a chave, né? Então, nós achamos que a Simplifica era uma coisa, chegamos aqui e a Simplifica era outra. Viemos. Aí, primeira coisa que o Adão falou, olha, vocês estão preparadas para uma sociedade? Sim. Sim, né? Assim, sim. Aí ele falou assim, olha, vocês vão ter que fazer eu aconselho fazer um contrato. Contrato? Oi? Onde cada um vai estar ciente da função de cada uma. Eu falei assim, esquenta a cabeça. Deixa isso não. Não, na hora... Acho que em casa. Não, na hora, não. Eu tanto certinho, vou fazer. Tá. Aí depois sai e fala assim, olha, Siné, a gente não precisa, não. Não, nós duas somos irmãs, né? Formalidade, pra quê? Que é isso? Não, né? Vamos, né? Nós super combinamos, damos super certo, além de irmãs, comadre. Sempre ela foi minha chefe. Nunca tivemos problema? Nunca tivemos um atrito, nada. Não é agora que nós somos sócias proprietárias da Maria Francisca. Que vai dar errado, né? Vai dar errado. Então, caminhando, o negócio não fluía. Né? Viemos nas reuniões e tal. Só que muita coisa que o Adão falava pra gente não fazia sentido. Uhum. Questão do estoque. Não fazia sentido. Comprar não fazia sentido. Beleza. Aí, no final, venceu o contrato. Professora Suneia, né? Não deu. Ou já não tinha mais não tinha aquele sentido do início. Aí, mas assim, a gente não saiu. Como é que eu vou explicar? Não aconteceu.
E não continuou acontecendo. A gente pula de um lado, pula de outro, trabalha. E a gente teve os embates. Aí a gente falou assim, né? O Adão estava certo. Depois que o trem azedou, a gente procurou fazer o contrato. Primeiro de boca, De né? boca. Mas o trem não funcionava. Então, para encurtar, faz todo sentido. Nesse intervalo, eu saí da sociedade, não por incompatibilidade, mas porque eu vi a necessidade de ir para outro caminho. Sim. Que foi onde eu quis colocar a minha criatividade em ação. Sim. Então, eu pensei em abrir um outro negócio. Aí deixei a Maria Francisca, deixei a sociedade nas mãos dela e fui procurar um outro caminho, Sim. que é a questão da Francisca Faz e do upcycling. Sim. Aí lá vai eu atrás do Adão e da Simplifica novamente. Mas, para mim, foi libertador. No princípio foi, né? Tiro, porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba. Eu vinha cheia de poder, chegar a sair daqui no ódio. Nossa. Foi na época da pandemia, né? Aí eu estava em Sabará, eu e o Marcos, e eu vinha. E aí conversava. As primeiras foi uma maravilha. Aí quando chegou a questão do elevador, eu encontro com a pessoa no elevador. Apresenta o seu trabalho para ela. Chama a atenção dele na subida de elevador. No lance de elevador. Eu falei assim, ai meu Deus. Eu vinha, explicava para ele, não está funcionando. Falei, ó, o elevador já subiu e desceu e até Nada agora eu aconteceu. não sei o que aconteceu. A pessoa nem olhou na sua E a cara. Não. Eu sei que eu vim aqui umas 2 vezes e nada. Na terceira vez, eu fiquei final de semana todo. Arranca folha, escreve. Arranca folha, escreve. Não, ele falou assim, não é nada clichê. Vai lá no fundo, procura, descasca a cebola. Tira as camadas. Nada clichê. Falei, meu Deus do céu, tudo que eu levo para Adão. Tá bom. Vontade de dar um soco na cara do Adão. Porque é o seguinte, a realidade não era que estava bom para mim, porque na hora que eu perguntava, isso aqui? Aí você mesmo falava, não é isso mesmo, não dá, né? Calma, beleza. Aí, fiquei sexta, chegando próximo do encontro, da reunião, né, que seria na segunda-feira. Aquele meu coração acelerava, porque eu não tinha nada para apresentar. Sexta, sábado, domingo, quando passou a musiquinha do Fantástico, eu falei, Jesus. Aquele ali já me deu a suadeira. Ele já me deu a suadeira. Aí eu respirei. Meu Deus, é agora. É agora. É agora. É agora. Aí, sabe que foi a luz, aí tá. O que é a Francisca faz para mim? O que eu posso oferecer? O que a Francisca faz para mim? O que eu posso oferecer para o outro com a Francisca faz? Aí veio. Aí eu falei assim, yes. Segunda-feira eu pego Segunda-feira eu pego. Segunda-feira eu vou mostrar ele. Eu falei já, né? Segunda-feira eu mostro ele. Aí eu vesti uma roupa customizada por mim. Cheguei aqui e falei assim, aí, ó. A Francisca faz, leva alegria pro seu closet, pro seu armário. Ele, isso! Essa garota. Aí eu falei, ó, tá vendo? O elevador nem saiu do lugar, eu já pedi seu cartão. Isso. Então, ali fez todo sentido para mim, sabe? É isso, tem que fazer sentido. Eu falei assim, gente, eu descobri o meu propósito, fiquei muito feliz. Então, assim, sabe quando você estoura um foguete, nasce uma estrela? Foi ali. Ô, Jó, e eu lembro muito que quando eu te fiz a pergunta assim, ô, Jó, o seu trabalho é um trabalho personalizado para uma galera que é uma comunidade. Como é que você vai se sentir se você fizer uma peça e, de repente, nem ganhar dinheiro com essa peça? Você falou para mim, já valeu a pena. Isso. É o que eu falo com as pessoas. Quando você descobre, de fato, o que você quer, o que você quer melhorar a vida das pessoas, o dinheiro em si, ele vai ser consequência ou não. Porque o trabalho que você faz, né, pós a Maria Francisca, é um trabalho que ele tem uma extensão gigantesca. Né? As peças são maravilhosas.
Mas não é um negócio que você consegue fazer em escala, porque cada peça é única. Sim. E às vezes você demora um tempo para conseguir moldar a peça, personalizar a peça, e depois ainda pode demorar um tempo para poder vender. Mas você falou para mim, não, se eu nem vender, tá tranquilo. É verdade. É sobre isso. É verdade. E aí ficou um tempo, né, incubado, porque eu já estava satisfeita com isso. Mas aí depois começou a florar. Eu tive que voltar para Maria Francisca, né? Eu voltei para Maria Francisca, todo vapor, e me dediquei, só que ainda não estava bom. A gente tentou reestruturar várias vezes, mas ainda estava faltando alguma coisa. Aí eu saí de novo, mas eu entreguei a minha parte para minha sobrinha, para que ela encontrasse um norte, na condição de ela vir para a Simplifica, né, para passar pela mentoria. Mas, assim, não é para os jovens, não é a praia dela. Aí voltei para Maria Francisca, eu saí da Maria Francisca, mas a Francisca não saiu de mim. E com um desejo muito latente de falar, não, agora vamos fazer acontecer. E aí eu convidei a minha outra irmã, Gislaine, para a sociedade. Sim. Então, hoje a Maria Francisca, eu, Luciné e Gislaine. Sim. Então, desde então, a gente tem feito para reestruturar. E chegou um ponto que ficou muito complicado. Mas a veia empreendedora, né, não para de pulsar. Chegou um ponto que a gente tinha que resolver. Tinha coração, tinha sangue, tinha suor, tinha lágrima, mas faltava cérebro. Você sabe que eu posso falar com propriedade? O que, das vezes em que nós conversamos sobre a Maria Francisca nas mentorias, até com a Lucinéia, tinha todos os ingredientes. O que faltava é a frieza do negócio. Exatamente. É aonde eu vou chegar agora. Faltava o cérebro. E aí o que faltou? A inteligência emocional. Porque como são pessoas da família, então qualquer coisa atrapalha. Então, aí que eu percebi, eu tenho que ter inteligência emocional para lidar com a situação E saber separar. e separar as coisas. Foi onde tudo começou a acontecer. Daí nasceram só bons frutos. Nós já estamos com outra empresa, que nasceu uma outra empresa de uma necessidade, onde eu tenho agora a minha nora como sócia, Sim. que chama agora Casa Colabi, que é um espaço colaborativo, né? Que surgiu, sim, muito, muito legal. E reestruturando a Maria Francisca. Me responde aqui, na Maria Francisca, vocês já resolveram o problema do estoque? Sim. Isso aí, porque um dos grandes problemas... É o estoque. Porque eu disse para ela, principalmente para a Lucinéia, eu falei, olha, negócio não se trata de a peça ser boa ou ser bonita, se trata se você consegue comprar por um preço competitivo e consegue vender rápido. Sim. E aí ela tinha muita dificuldade, mas as peças falaram, tudo bem, eu entendo que do ponto de vista da emoção, da sua criatividade, pode ser uma peça única, mas o negócio, ele não vive de sentimentos, ele vive de dinheiro. E aí quando ela fala, olha, simples, seu dinheiro, a sua empresa é extremamente lucrativa, só que todo o seu dinheiro está parado no estoque. Exatamente. E por isso veio a Casa Colabi, que foi assim... Ela surgiu de uma necessidade de ajudar outras pessoas, mas também ela vai dar vazão para Maria Francisca. Sim. Sabe? E quando eu vi que precisava ter inteligência emocional para resolver essas questões, as coisas começaram a acontecer. E a Simplifica, ela teve um papel muito crucial nisso tudo, pelo seguinte: ela interligou várias coisas e várias pessoas para a gente. Nós precisávamos de estruturas. Então, quem que eu fui procurar? O Edinho, que já passou aqui pela Simplifica. Isso. Né? Então, assim, clientes nossas vieram para a gente através da Simplifica, que são as meninas da
Psicologia. Da psicologia. Isso. Então, assim, o bacana A troca, né? a troca, é o que cada um falou. O podcast, a Simplifica, faz muito sentido para algumas pessoas. Tem pessoas que vão olhar e vai falar assim, não faz sentido para mim. Tudo bem. Mas para outras pessoas é de extrema importância. Eu vejo que se lá atrás a gente tivesse a maturidade, quando nós começamos a fazer o primeiro, nossa, teria sido outro. Mas também, por outro lado, as coisas acontecem no momento que tem que acontecer, Isso aí. né? Tem um amadurecimento e tudo. Experiência. Então, hoje eu vejo que qualquer empreendimento não basta só você ter vontade. Você tem que buscar o conhecimento, você tem que buscar fazer um plano de negócios, por menor que seja o seu empreendimento. Pode ser vender bala, mas você tem que ter um plano de negócios. Josiné, eu falo para todo mundo o seguinte, cara, pode ser uma multinacional ou o cara que vende bala no sinal. Lucro é necessário e sem dinheiro você quebra no mês seguinte. Caixa. Então isso não muda para ninguém. Tem que precificar bem para ter lucro. Porque você pode até durar um tempo no prejuízo, é possível. Mas com o tempo você quebra. E se você, eu tenho um exemplo, vai ser uma convidada nossa que ela quebrou vendendo. No primeiro mês, ela quebrou. Já imaginou quebrar vendendo? Aí, isso independe. E muitas pessoas focam no quê? Não, meu produto é bom, eu sou criativo, eu sou isso, aquilo, outro. Aí, quando você vira e fala assim, olha, é muito legal, mas você precisa dedicar um tempo para saber por quanto você tem que vender sua criatividade. Olha, as suas peças são maravilhosas. Só que é o seguinte, tem 6 meses que as peças estão paradas. Isso não muda. Pode ser para o cara do supermercado ou para quem vende roupa. Se você canalizar todo o seu recurso para estoque parado, nunca que o seu negócio vai ter dinheiro. Mas não é porque ele é ruim, é porque todo o estoque está canalizado. Um outro problema, semelhante ao bolo. O negócio é bom, só que todo o dinheiro que entra vai para o bolso do dono. Ah, meu negócio não dá dinheiro. O negócio dá dinheiro. O problema é que você, principalmente quem vende a varejo, ele acha que como tem dinheiro todo dia, o dinheiro é dele. Mas não é, o dinheiro não é dele, o dinheiro é do negócio. E dentro dessa lógica, explica aí para os nossos telespectadores o que de fato é a Maria Francisca. Ai, a Maria Francisca. Bom, a Maria Francisca ela não é um brechó. A Maria Francisca não é uma loja de roupa. A Maria Francisca ela é um toque de autoestima. A Maria Francisca ela é uma joia. É onde a mulher quer ir se encontrar. Ela olha para o espelho e ela fala, nossa, essa mulher é poderosa. Se você quer se sentir assim, você pode ir na Maria Francisca que você vai encontrar tudo isso. A gente, no princípio, nós nunca tratamos a Maria Francisca como uma loja de roupa de second hand, quando as pessoas falam de segunda mão. Mas é um espaço onde as mulheres pudessem ir e se sentir à vontade, abraçadas. Tanto é que quando a gente marca um horário, a gente já fala, vai com tempo disponível, porque lá você vai gastar algum tempo. Primeiro, a gente procura deixar as pessoas à vontade, as mulheres à vontade, e ali elas começam a se sentir tão à vontade que elas começam a conversar, a falar, e daí a gente observa o que elas precisam. E a gente vai ofertando dentro daquilo que elas buscam, até elas se sentirem confortáveis com o próprio corpo, com a própria imagem, e a gente vai dando sugestões. Olha, essa roupa combina assim, combina assado, com tal ocasião, assim assado. Quando é no fim, elas já saem dali com outra visão. Não com uma sacola, mas com uma imagem diferente de si mesmo. Não com... entrou lá a Jocineia. Não sai simplesmente a Jocineia, sai uma super Jocineia com uma imagem diferente de si mesma. Não que a gente tenha mostrado, mas que ela conseguiu enxergar.
E isso que você está falando, João, até te interrompendo, eu acho que é tão legal isso, porque eu posso falar de experiência própria. Porque eu lembro que a primeira vez que eu fui na Maria Francisca, eu cheguei lá todo moadinho, meu negócio era leg, só usava leg e umas roupas, assim, bem basiquinha, porque, né, por uma série de questões que normalmente a mulher tem e tal, de não estar satisfeito com o corpo, por isso, por aquilo. E eu lembro que eu passei uma tarde lá, que eu nunca saí tão poderosa de um lugar. E eu conheci uma faceta da Patrícia que eu falei assim, não, que isso, não é a mesma pessoa. Então, me permiti experimentar algumas roupas que eu nunca entraria numa loja para comprar de forma nenhuma. Mas a maneira, a pegada da Lu, de chegar e tal, e te mostrar, olha, isso aí combinou, não, isso aqui não teve um caimento legal no seu corpo, mas vamos testar isso, uma percepção, e o desejo de te fazer sair dali, não com qualquer coisa, mas com aquilo que vai te fazer sentir poderosa, de fato. Então, assim, foi assim que eu saí de lá a primeira vez, e toda vez que eu vou lá não é diferente. Não, quando uma mulher vai e consegue encontrar alguma coisa que a faça se sentir especial, é isso que a gente deseja. A gente não deseja vender roupa, a gente deseja que a pessoa se sinta especial. Que aquela roupa que ela colocou faça dela, não é uma ilusão, mas que ela se sinta especial para ela, que ela se olhe no espelho e se enxergue dentro dela. Não só naquele momento, mas todas as vezes, né? Então, o espaço da Maria Francisca é para isso. E me conta uma coisa assim, dentro desse cenário, né, das roupas e tal, tem algum perrengue assim que vocês passam? Porque a gente chega lá e já tá tudo separadinho, lavado, passado, cheirosinho, tudo no cabide. Como que é o contexto? Conta um pouquinho desse bastidor pra gente entender. Até esse processo a gente chegar lá e as roupas todas passadinhas e cheirosas. Existe algum perrengue por trás disso aí? Também é muito engraçado isso. Ontem a gente estava falando sobre isso também. Lá na Maria Francisca, cada um tem uma aptidão. E também um apelido, né? O meu, para variar, é barraqueira. Eles falam que eu sou barraqueira demais, mas não é. Nós temos um processo seguinte. Primeiro, a nossa compra se chama garimpo, porque a gente vai atrás de tesouros mesmo, né? Sim, sim. A nossa compra se chama garimpo. Então, a gente vai atrás de peças especiais e... a gente já imagina, já vislumbra um cliente. Sim. Já vislumbra aquele cliente dentro daquela peça. Então, a gente vai buscar peças especiais. A gente traz essa peça e vai fazer a curadoria. Vai higienizar. Então, eu faço tudo isso com todo carinho. Um amaciante, é o mesmo amaciante que eu uso nas minhas roupas. Passo. Se tiver que costurar, pregar botão, tudo isso eu faço. E eu poderia terceirizar? Poderia. Mas a minha hora hoje está cara? Está cara. Mas, para mim, é uma terapia. Costurar, pregar botão, passar o papa-bolinha. Isso, para mim, eu faço com tanto amor. Gosto muito de fazer isso. Eu penso na pessoa que vai usar essa peça, sabe? E eu faço assim, eu sinto que quando eu faço esse processo, eu estou passando a minha energia para aquela peça e já penso a pessoa usando. Sim. É isso que eu penso. Então, por isso que eu não quero terceirizar essa parte. Então, aí vai para o estoque, a gente leva para o estoque e já tem uma noção de quando a gente vai levar para a feira. Então, já fica mais ou menos separado por ou é vestido, blazer, etc. e tal. Então, a gente tem feira daqui uma semana. Então, a gente espera uns 2, 3 dias e já você faz aquela separação. Ou então, live. Quem faz a curadoria da live é a Lucinéia. Eu faço a curadoria das feiras. E Gislaine vai para as feiras. Sim. Né? Então, cada uma tem lá as suas obrigações. Ô, Jó, então vocês acabaram acatando aquilo que eu sugeri. Vocês dividiram as funções. Dividiram as funções. E quando dá um BO... Por quê? Quando dá BO, a gente vai atrás de quem é a responsável. Responsável, isso. Né? Não, mas isso evitou... Não que os BOs acabaram. Claro. Porque vira e mexe... Quem que é responsável? Ah, mas eu não dei conta. Eu falo o seguinte, que
dividir as responsabilidades não é que a pessoa tem que executar sozinha. Exatamente. Né? Mas tem que ter um responsável. A questão da inteligência emocional funcionou muito para mim porque, mesmo tendo a sociedade em partes iguais, eu creio que tem que ter uma pessoa que tem que abranger tudo, né? E apontar algumas situações. Sim. Então, eu falei assim, bom, vou assumir essa situação. Então, depois que isso aconteceu, a questão da inteligência emocional e tomar essa posição, foi onde as coisas começaram a acontecer. E a gente evitou de... Quando acontece um atrito, pelo fato de ser família e sangue, a gente deixa de conversar abertamente e vai guardando. Esse é o maior risco. É o maior risco. E vai guardando. Então, o achismo... A mente trabalha contra a gente. Subentendi que a pessoa fez isso ou fez aquilo. Eu achei que é isso, então fica por isso mesmo e eu vou agir do jeito que eu quero. Não, então não. É uma empresa, vamos tratar como uma empresa. É negócio, não tem... É negócio. Mas o negócio, o laço familiar acaba atrapalhando, né? Então, é onde entra a questão da inteligência emocional. Então, nós procuramos agir dessa forma e onde tudo começou a fluir. Maria Francisca faz. Francisca faz, está cheia de encomendas, não estou dando conta. Mas está sendo ótimo. Tudo está acontecendo, fluindo, graças a Deus. E agora a Casa Colabi. Então, assim, é a questão de seguir mesmo o projeto. E é isso. Jocineia, eu sempre defendo a tese de que sociedade é uma ótima escolha, dividir responsabilidades, dividir o trabalho. E para muita gente fala que não, sociedade é uma péssima escolha. Você é um exemplo, que esteve numa sociedade, saiu da sociedade, voltou e agora voltou para essa sociedade e ela, com uma divisão, ela está fluindo. Como que é essa experiência para você? A sociedade, na sua visão, é boa ou não? Sim, é muito boa. Mas é como você disse, com as pessoas certas, né? Principalmente quando se é família. Aí é uma questão ainda mais delicada. De posicionamento, né? De posicionamento, porque quando se é da família, principalmente quando ela é ainda mais forte, que são, no meu caso, que somos irmãs, então o sangue muitas vezes fala mais alto. Então a gente tem que ter bem claro que família é uma coisa e negócio é outro. Então tem que ter o posicionamento bem definido e claro, porque senão azeda tanto o lado profissional quanto o lado pessoal. Então, isso para nós hoje está muito claro, muito bem definido. Isso. Muito bem definido, graças a Deus, muito bem definido. Mas nem sempre foi assim. A duras penas a gente conseguiu colocar isso, enquadrar, né? E depois que a gente conseguiu enquadrar e definir a posição de cada um, e não deixar para depois, que é super importante, quem é do financeiro? Financeiro. É isso aí. E tem que acatar a ordem do financeiro, tem que acatar a ordem do departamento de compra, do departamento de venda, da logística, né? E eu falo que isso é tão importante, que desde quando eu comecei a trabalhar com o Adão, ele sempre falava isso comigo. Eu comecei com ele com 13 anos, então ele falava que, aqui dentro nós temos uma relação profissional. Lá fora nós temos o nosso vínculo familiar. Mas nada que acontecer aqui a gente pode levar para lá e da mesma forma, porque senão, é aquilo que você falou, azeda as duas relações. Então aqui, entre hoje, né, a relação Pablo, Patrícia e Adão, nós temos isso muito claro, no sentido de, não tem como misturar. Então a regra é clara. Tá, tem isso, isso e isso, o Adão cuida disso, a Patrícia cuida disso, o Pablo disso, e se, é aquilo que você falou, aconteceu isso aqui, então isso é a responsabilidade de quem? Olha, o financeiro, quem cuida é X, é fulano, dá para fazer isso, fazer aquilo. E aquela é a regra, não tem como. Quando você alinha os ponteiros, né? E que bom, eu fico feliz em você dizer que hoje vocês conseguem ter essa clareza, porque é um negócio que tem tudo, né? Que já dá certo, né? Não tem tudo para dar certo, não, ele já dá certo. Sim. Né? Faltava só acertar as arestas. Exatamente. Sabe? Então eu fico muito feliz, porque a gente vê, às vezes, negócios com potenciais assim,
A pessoa arrasou agora no negócio. Mas por falta de ajustar os ponteiros, de cortar, né, algumas arestas. Eu lembro de algumas vezes colocar uma ideia com a Lu, até extra encontro profissional. E a gente que está de fora fica assim, tá faltando só cortar isso aqui, ó, ajustar isso aqui, mas aí o sentimento e a pessoa lá naquela angústia, porque o sangue, né, falando, né, o sentimento da família falando mais alto, né? Exatamente. Mas Adão, que para mim sempre foi um grande conselheiro, um mentor, e ele sempre, pontualmente, sempre fala algumas frases, eu gosto muito de frases. E ele falou uma que, para mim, agora, recentemente, é muito forte. Nada é pessoal. Tem situações que nada é pessoal. São negócios. Exatamente. São negócios, né? E é isso que eu falo com as meninas agora, né? Eu sou super adepta das frases de efeito. E eu falo com elas, olha, nada é pessoal, né? Então aqui se eu for cobrar é para o bem, para a saúde financeira do nosso negócio. Perfeito. Isso é um negócio, nós temos que ganhar dinheiro, né? Nós estamos aqui por um propósito, nós temos que cumprir o nosso propósito com o nosso público. Isso aí. Né? Nós gostamos muito do que nós fazemos. Eu falo que eu vou dormir tarde, porque eu fico mexendo com as minhas coisas, fico ansiosa para o dia amanhecer para voltar a mexer com as minhas coisas. Então, assim, por que não vai dar certo? Tem que dar certo, né? Porque nós temos paixão por aquilo e faltava alguma coisa que nós conseguimos. É isso. Né? Então, eu falo com as pessoas que começam. É por isso que nasceu a Colabi, Casa Colabi. No princípio, eu tive muita dificuldade para entrar no ramo do brechó, porque é um ramo muito restrito. As pessoas acham que são concorrentes e não cooperam, não são cooperativas. Sim. Então, nós sentimos a necessidade de ajudar pessoas que estão começando agora. Sim. Então, para isso que a Colabi serve também. E nós também passamos por situações assim, de preconceito, porque as pessoas acham que roupa usada, primeiro, traz má sorte, segundo, que é anti-higiênico, uma série de coisas que são paradigmas que agora estão sendo quebrados. Sim. Porque o brechó está super em alta, sempre esteve lá fora e agora aqui no Brasil é super chique agora. O Sebrae, há 2 semanas atrás, o Sebrae lançou um curso voltado especificamente para os brechós e convidou um palestrante super renomado, André Carvalhal, que foi sensacional. Então, assim, nós agora estamos com uma fatia do mercado, o Sebrae está no meio, então nós temos o ramo do brechó, tá com tudo. E assim, foi importante você ter tocado nesse assunto, né? Porque além de ter já essa pegada, você vê que é importante, né, dentro desse cenário, às vezes a gente ir lá fora, né, ver o que está acontecendo, conhecer coisas novas, ter outras experiências, até para o crescimento do negócio, porque às vezes tem algumas pessoas, alguns empreendedores que ficam dentro da casinha, né, dentro da caixinha ali, e não se permite, né, só fica aqui no operacional, que a gente sempre bate nessa tecla, ó, o cara está cuidando só para o negócio dele funcionar, mas quem está cuidando para o negócio crescer? É muito importante. Eu e Lucinéia já viajamos para alguns estados e à procura de conhecimento, de conhecer outras coisas. E é muito importante porque você expande o seu negócio, sua mente. Isso aí. Né? E eu acho importante também você conhecer não só da sua área de atuação, mas você buscar outros conhecimentos. Isso aí. Porque o empreendedorismo agora, eu vejo que ele vai se tornar, já tem se tornado, coletivo e multidisciplinar. Você tem que buscar conhecimentos diversos fora da sua área. É aquele tal de pensar fora da caixinha, né? É o que eu tento fazer. Eu sou uma assistente social. O que o meu saber tem a ver com o ramo de brechó? Eu tenho que tentar associar, buscar outros conhecimentos para agregar. Isso aí. Ô Jó, o que acontece? Eu faço um parênteses aí, porque eu julgo que o conhecimento ele é importante, sabe?
Mas o que a gente percebe na minha jornada é que quem busca só o conhecimento, que não é o seu caso, quem busca só o conhecimento não vai para lugar nenhum. Porque você pode ter 1 milhão de coisas na cabeça, mas se você não mover, não fizer nada, isso é só conhecimento. Vamos praticar, né? E tem pessoas que, primeiro, querem buscar um conhecimento muito diverso e isso tira a atenção do principal. Eu acredito, e quero ouvir a sua opinião, que a gente precisa ter um conhecimento específico e um conhecimento aplicável no entorno. Um conhecimento no entorno, mas um conhecimento aplicável. Qual que é a sua opinião sobre isso? Concordo. Você tem que ter um know-how, né, do seu projeto principal. Sim. E tem que entender um pouco do que está ao seu redor. Né? Eu também penso exatamente assim, que o conhecimento sem ação não gera nada. Nada. Foi isso que nós tentamos praticar, estamos praticando com a Casa Colabi. Nós pensamos grande, mas começamos a agir pequeno de uma forma simplória. Isso. O que é necessário para a Casa Colabi? É um projeto muito recente, mas ele já está em funcionamento, já começou a caminhar. Nós já fizemos a primeira feira e já estamos a todo vapor. Ele surgiu com 2, 3 semanas, nós já formatamos e já começamos a funcionar. A praticar. É um projeto que a gente tem, assim, pensa muito grande, mas ele é bem simples. O que a gente precisa para começar agora? Precisa de quê? É isso. Ajeitamos e começamos. Esse é o plano de negócio que eu falo com as pessoas. O plano de negócio é, filho, o que você precisa para começar agora? O que você precisa para fazer a primeira venda? Exatamente. Foi o que nós não fizemos com a Maria Francisca. A Maria Francisca, nós esperamos outra frase. Antes feito que perfeito. Mas é a realidade. E nós esperamos o tempo passar. Tanto é que o nosso Instagram hoje, da Maria Francisca, ele já recomeçou umas 2, 3 vezes e ainda não está do jeito que a gente anseia, né? Idealiza. Mas é por isso, a gente fica esperando. Sabe por quê, Jó? É que perfeição não existe. E como é tudo dinâmico, quando é tudo dinâmico, o que você pensa hoje, amanhã ele já é novo. E principalmente em termos de mídias, a mídia social, né, as plataformas, é muito dinâmico, porque é o dinamismo que os mantém vivo. E o empreendedor, se ele não abrir o olho, ele começa a tirar o olho do que é importante para ele e principalmente para o cliente dele e começa a fazer as coisas em função do que as plataformas pedem. Que, no fundo, ajudam as plataformas a fazerem muita grana, mas, de repente, para o seu cliente, mudou muita coisa. Sabe? Eu percebo isso claramente, eu converso com algumas pessoas, não, porque agora é isso, porque agora é aquilo outro. Eu falo, cara, você já perguntou como é que isso aí vai ajudar seu cliente? Essa nova forma de postar e não sei o quê, de engajamento, tá, mas isso ajuda como seu cliente? Como que isso vai te ajudar seu cliente? Porque se não ajudar o cliente, pode ser uma maravilha do mundo, mas você não vai ganhar dinheiro. E, às vezes, as pessoas não conseguem perceber os movimentos, principalmente das mídias sociais, que eles ganham dinheiro com engajamento. Certo? Mas o dinheiro do engajamento é para eles, não é para o empreendedor. E eles fazem, estão corretos, uma série de manobras diárias para nos mantermos ali e tal, mas aí o empreendedor tem que perguntar sempre, tá, isso aqui que eu vou gastar meu tempo, gastar minha energia, vai ajudar o cliente, vai ajudar o freguês? Porque se não for útil para ele, pode ficar a 8ª maravilha do mundo, mas não faz sentido do ponto de vista de negócio. Inclusive aqui nós temos uma regrinha, que até está no quadro. A gente sempre, tudo que nós vamos fazer, a pergunta é útil, ajuda alguém e é simples? Então, essas são as 3 perguntas. É um post, é uma estratégia, seja lá o que for. A gente precisa fazer essa pergunta para a gente ter um norte, porque a Simplifica nasceu dessa forma, né? Tivemos a ideia, nos perguntamos, é útil, vai ajudar alguém? É um processo de fato simples? Então vamos. Aí, em 17 dias, nós fizemos o lançamento e, enfim, começamos a tocar o projeto. Então, às vezes, a gente tem muito projeto engavetado. E olha que legal de você falar que 2, 3 semanas nós já tivemos a ideia e vamos para cima, porque não adianta projetos lindos dentro da gaveta.
né? Então, assim, aproveitando esse gancho, conta um pouquinho mais sobre o que a Casa Colabri faz. Então, anterior à Casa Colabri, a Maria Francisca ela tinha um stand lá no Mercado Novo. Sim. Então, é um espaço que hoje, eu não sei se vocês conhecem o espaço, o Mercado Novo. Conheço. Recentemente? Recentemente não, eu conheço o Mercado Novo da velha guarda, né? Não, mas hoje o Mercado Novo está sensacional. Tem o térreo, que é as casas de frutas, né? E os açougues, os restaurantes populares. Aí tem o primeiro andar, que são as gráficas, né? Então, no primeiro andar, tinha uma loja lá que tinha os brechós. Sim. Uma loja de brechó. Sim. Então, nós fomos convidadas para poder, junto com os outros demais brechós, eram 5 pessoas, a ter uma arara nesse espaço. Sim. Então, nós começamos lá em dezembro do ano passado. E aí, no primeiro mês, nós tivemos muitas dificuldades, porque o público lá é um público diferenciado. Um gosto muito peculiar, diferenciado. E aí, assim que a gente começou a perceber isso, nós mudamos todo o nosso estoque de lá e começamos uma estratégia diferente. Então, assim, foi sensacional. E aí, há 2 meses atrás, a pessoa que nos convidou nos desconvidou. Agora você não está mais convidado. Te convidou a procurar felicidade em outro lugar. Aí, uma pessoa que tem um comércio lá de frente para essa loja de brechó, ela nos ofereceu um espaço. Ele é dono de uma loja de bordado e nos ofereceu um espaço. Mas só vamos abrir um parênteses, como diz Adão. O segundo andar e o terceiro andar, eles foram revitalizados. E está assim, um espaço assim, sensacional. Não parece o mesmo mundo. É diferente, sabe? Convido vocês a ir lá para conhecer. Esse espaço assim, para passear, para divertir, muito bonito, muito bacana. Para você almoçar, para passar final de tarde, sabe? Muito bacana. Temos os brechós de lá, no segundo e terceiro andar. O Ronaldo Fraga, o estilista, tem um ateliê no terceiro andar. Então, assim, as pessoas estão caçando um espaço lá no mercado, porque é o que há agora. Está muito bacana. E aí, essa pessoa que tem lá a loja de bordados no primeiro andar nos ofereceu um pequeno espaço. Então, nós vimos várias possibilidades. É um pequeno espaço, é um corredorzinho assim. E tinha um mezanino no segundo andar. Então, nós vimos várias possibilidades. Foi onde surgiu a ideia da Casa Colabri. E vamos fazer. Nós pensamos lá de montar uma estrutura. E tinha mais 2 pessoas também que foram desconvidadas lá desse espaço. E que aí eu convidei para vir com a gente. Ele tinha oferecido esse espaço para a gente, para Maria Francisca. Então, eu vi que essas 2 pessoas estavam nessa mesma situação e precisava também de um espaço. Convidei também para participar com a gente. Foi onde surgiu a ideia da Colabri, de ajudar outras pessoas a reiniciar, a empreender. E a iniciativa da Colabri é um espaço colaborativo onde as pessoas pudessem dividir experiências, né, e multiplicar possibilidades. É isso que a gente entende e quer para a Casa Colabri. Mas aí nós começamos a projetar esse espaço, a idealizar o espaço, e aí não conseguimos mais, porque o pessoal do condomínio não permitiu que se abrisse um novo brechó, porque eles têm um projeto de revitalização onde não pode mais ter. Mas foi devido a influências. Mas, enfim. Mas aí não vai ser isso. Só quebrou uma unha da Colabri. Não vai. Nós estamos aí, peito de aço. Vamos tentar em outra freguesia. E assim a gente vai tentar, está tentando, né? Se não surgir um espaço, eu creio ainda que vai surgir um espaço lá para gente. Mas enquanto isso, a gente está fazendo outras coisas. Vai para as feiras. Eu estou tentando um outro espaço lá no Barro Preto, mas é isso, a Casa Colabri já nasceu e vai seguir em frente.
É isso que é importante. E aí, esse novo projeto seus, ele vai estar meio que alinhado com a Maria Francisca? Ele vai... Não, ele é completamente dependente da Maria Francisca. A Maria Francisca é para a Casa Colabi um fornecedor. Entendi. Completamente distinto. Legal. É como, por exemplo, eu tenho um produto, eu tenho um brechó, você tem um brechó e a gente compartilha espaço. Não, até os espaços é diferente. Por exemplo, se eu estou numa feira, Maria Francisca tem o espaço dela e a Casa Colabi tem o dele. Ah, entendi. Realmente, a Maria Francisca é para a Casa Colabi somente um fornecedor. Entendi. Desse eu compreendi bem. Então, esse novo projeto seu, ele vai canalizar vários empreendedores desse setor que vão atuar de forma colaborativa nesse processo. Sim. Interessante. Sim. Pois nós queremos saber como é que isso vai caminhar. Já está tudo... tudo aqui. Mas que bom, né? É tão legal ver essa evolução, né? Então, quando a gente ajusta um ponteiro, quantas janelas abrem, né? Verdade. Engraçado isso. E quando a gente pensa em multiplicar, quando a gente pensa que multiplica por 10, multiplica por 100, multiplica por 1000. É muito engraçado isso, que nós sempre tivemos isso. Eu acho que vocês compartilham isso com a gente, de querer, não só para a gente, mas querer para as pessoas no entorno, querer que... eu falo sempre com as colegas de feira, com as colegas de brechó, pela dificuldade que nós tivemos na Maria Francisca de entrar nesse mundo e de não ter ninguém que estendesse a mão. Hoje nós estendemos, nós compartilhamos tudo que a gente sabe pela dificuldade que a gente passou. É isso. Né? Então, eu acho que o conhecimento está aí para todo mundo. Então, a Casa Colabi, ela tem ela nasceu desse desejo, né, de a gente poder compartilhar com as pessoas que têm, né, a mesma dificuldade que nós tivemos lá no passado, de não ter acesso a conhecimento, a como fazer, a como iniciar o negócio do brechó. Sim. Então, a gente quer dar força para essas pessoas que estão iniciando, poder ajudar a mostrar o caminho, né? Não cometer os mesmos erros que a gente cometeu também. Sim. E um deles é justamente isso, que começar da forma correta, com um plano de negócio, bonitinho, direitinho, já é metade do caminho. Sim, isso é legal. Então, esse é um dos planos da Casa Colabi. Oh, que legal. Então, assim, é justamente muito forte isso que você falou, que a semana mesmo eu estava falando com meu marido, que quando a gente ensina, a gente aprende. Com certeza. E principalmente quando você passa por alguma situação e que você pode, né, você tem a oportunidade de ajudar alguém a amenizar esse processo, que ela não precisa passar por isso. Então, isso muda todo o cenário, né? Isso é gratificante demais, poder ajudar o próximo, né? E ajudar. E quando você ajuda, aquilo que você falou, a questão de multiplicar. Tudo multiplica, né? As portas se abrem, as janelas abrem. Então, assim, eu vejo que a Simplifica tem muito disso, né? Desde que a Simplifica nasceu, quantas janelas se abriram, né? E essa questão de você errou, acertou e não parou, sabe? Aquilo que você também comentou desde o princípio. A Maria Francisca veio de um contexto, a Jocineia, né? Voltando agora para a empreendedora Jocineia. Não só falando da Maria Francisca, mas você não desistiu, além de não desistir, não teve medo de corrigir onde você errou, não teve medo de recomeçar, né? Ou se teve medo, recomeçou com medo mesmo. Sim. E foi dando um passo de cada vez, e olha, tentei aqui e tal, e aquela história, não tem dessa de acertou, errou, né? Deu certo ou não deu certo, não. Essa experiência aqui me dá tanta coisas, eu costumo dizer, coisas que eu vivi dentro do cenário da arquitetura, me ajuda em tantas outras áreas na vida, em tantos outros cenários, situações corriqueiras que não tem nada a ver, igual você falou, o que assistente, né, a questão da assistente social pode ajudar nesse cenário. Então, quando a gente pensa numa questão de assistência social, envolve muito ajudar o outro, né? Sim. Como que isso é latente. Exatamente.
sentir a dor do outro, de olhar para a dor do outro, e eu vejo isso dentro do mundo do brechó, né? Então é isso que a gente procura tentar ajudar, nem que seja um pouco, né? Porque nós sofremos muito lá atrás, em questão de preconceito, em questão de entrar nesse mundo mesmo, da compra, do garimpo. Nós passamos por muitas coisas, mas enfim, nós persistimos porque era aquilo que a gente queria. Jó, na sua visão, comercializar roupa de segunda mão, isso não é novo, isso é de muito tempo. Mas você, igual você disse, isso normalmente estava associado ao famoso bazar, que era para as pessoas comprarem roupas mais baratas, e aí existia uma outra galera que aí gera mais um cunho ideológico, né? A galera que um mercado restrito, que o cara, não, cara, eu quero dar uma contribuição para o mundo, e optavam por roupas de segunda mão, um estilo de vida onde se reaproveita as coisas. Na sua visão, deixando de lado a ideologia, a crença nisso aí, o setor do brechó, se alguém quiser entrar, é um mercado que realmente a pessoa consegue ser lucrativa do ponto de vista de negócio ou só de uma realização ideológica? Muito lucrativo. Só para você ter uma ideia, hoje existem atrizes globais, sócias de grandes brechós, né, que se tornaram agora grandes brechós, inclusive aqui em BH. Uma delas é Débora Seco, que é sócia do Peça Rara, que é aqui no Funcionário. E, dentre outras também. E grandes marcas de fast fashion que adquiriram nomes, marcas de brechós. Já vislumbrando lá na frente, porque o brechó tem futuro. E a gente vê que, claro que tem muito crescimento agora, e cai naquela que muitos negócios quebram no primeiro e no segundo ano, porque começam de forma errônea. Mas também, se você começa de forma organizada, com certeza, é um nicho muito lucrativo e só tende a crescer. Tanto tá aí o Sebrae, prova disso. Eu tenho uma visão assim, se o mercado ele cresce, quem chegou primeiro tende a beber água limpa. Mas qual que é a sua visão com o acirramento da concorrência? Porque se chegam mais concorrentes no mercado, você acha que o público que vai aderir à compra do brechó também vai crescer? Vai, porque o brechó ele é diferente das fast fashion ou de lojas de peças de roupa nova. Por quê? O brechó nunca é igual ao outro. Você não vai encontrar no brechó uma peça que você vai encontrar no outro. São peças únicas. Então, há mercado para todo mundo. Tem um brechó que é especializado em roupa plus. Tem um brechó que é especializado em roupa vintage, roupa antiga. Tem um brechó que é especializado em modinha atual. Tem brechó que é brechó de luxo. Então, assim, tem mercado para todo mundo. E eu não vejo assim abertura de mais brechós como concorrência ruim. Se eu pudesse, eu abriria um brechó do lado de outro brechó. Não, tudo bem. Eu vejo que isso aí, do ponto ideológico, é muito bacana. Mas é o seguinte, se o mercado não crescer, é um tomando o cliente do outro. Igual você falou, é legal você ter vários brechós um perto do outro, isso é excelente, concordo plenamente. Mas se o mercado não crescer, se for o mesmo público, imagine comigo, 10 pessoas com um único brechó. Agora, se a gente tiver 10 brechós com as mesmas 10 pessoas, sabe? Um vai engolir o outro. Mas aí a questão que está, o público está crescendo. Isso, essa é a questão. O público está crescendo e muito, muito, muito. Primeiro, qualidade. Hoje você compra uma peça numa fast fashion, você lava uma vez, ela já perde a forma. Um exemplo da Shein, por exemplo, é uma das fast fashion que mais lucram no mundo hoje.
Aí a gente vai pensar o que vem por trás disso. Como é possível se vender uma peça tão barata dessa forma? O que vem por trás? Aí vem a questão ideológica, né? Como que quem fabrica essa peça, o que está recebendo por ela? Vem toda a questão ideológica. Enfim, agora, a contrapartida, a pessoa, o público do brechó está crescendo pelo seguinte: a pessoa quer uma peça única, ela quer, em contrapartida também, preservar o nosso planeta, que hoje, se a gente continuar nesse viés, hoje nós estamos gastando o nosso planeta 1,5 vezes. Se continuarmos assim, daqui 50 anos, nós não teremos mais planeta. E assim, eu vejo essa questão assim, do público crescendo com relação ao brechó, porque, por exemplo, aconteceu até aqui, uma das pessoas que vieram participar, né, do podcast, e aí ela chegou lindona e tal, e assim, antigamente, quando se falava em bazar, todo mundo tinha um preconceito, né? Aí veio o cenário do brechó, que as pessoas vêm trazendo esse conceito de uma forma diferente, né? Daquele conceito, bazar era um resto de roupa de alguém que não quis aquilo mais e você compra por um preço barato e tal. Só que aí eu comecei a perceber que algumas pessoas que você começa a encontrar, todo mundo falando disso, olha, aí ela chegou pra mim e falou assim, eu falei, nossa, você tá aqui, nossa, tá lindona e tal, fiz um elogio pra pessoa, ela falou assim, depois eu tenho que te contar um segredo. Porque ela achava que eu não conhecia, né, esse cenário. E ela falou assim, eu vou te falar onde eu tô comprando as minhas roupas agora. E assim, tô apaixonada e tal. E então, é uma prova de que as pessoas, né, depois que eu... também, quando eu comecei a ir na Maria Francisca, e comecei a outras pessoas também verem e tal, e aí, como que... Nossa, que roupa tal? Eu falei assim, vou te apresentar um lugar. E aí o negócio vai se estendendo, porque a pessoa tira, né, um pouco desse cenário, do que a visão que nós tínhamos. Eu acho que o contexto é tirar da imagem, tirar a imagem que as pessoas tinham desse cenário de bazar. E quando a pessoa começa a entender o que tem por trás, aí sim, a coisa começa a expandir e o preconceito vai ficando de lado. Aí a pessoa dá um passo para conhecer e depois que conhece... Nunca mais abandona. Porque são coisas de qualidade, roupas de qualidade, porque a gente busca... A maioria dos brechós, né? Essa questão do garimpo, a gente busca coisas de qualidade. Não ser qualquer coisa, né? Não. Os tecidos de antigamente, né? A fabricação de antigamente tinha todo um cuidado, toda uma qualidade que hoje raramente a gente encontra nas grandes fast fashion. Então, as pessoas hoje estão em busca disso. Peças duradouras. Peças, né? duradouras. E muitas pessoas também estão em busca de histórias. Há pouco tempo atrás, lá no Mercado Novo, principalmente, que é um público diferenciado, eles buscam... Lá, o público é mais um público ideológico. E uma moça, foi comprar um tricô, e era mais tricôzinho de vó, e ela virou para a Gislane e falou assim, quem é que vai me contar a história desse tricô? Então, ela queria saber a história por trás daquele tricô, né? E é muito importante isso, a gente saber de onde veio. A gente procura muito pesquisar material. Se tem uma marca, a gente pesquisa a marca, se ela ainda existe. Detalhes, porque tem muitos clientes que vão em busca de uma peça especial e ele quer saber a história. Então, a gente busca esse material para passar para o cliente, para ele ver que aquilo ali não tem preço, tem valor. A gente procura entregar valor para o cliente. Uhum. Então, assim, eu acho que o público do brechó cresce por isso, porque as pessoas estão em busca de coisas de valor. Sim. Então, eu aposto muito, creio muito, acredito muito, tanto é que tá trazendo muita gente nova aí. Legal, isso é importante. E voltando um pouquinho aqui, né, a gente já está caminhando por um cenário assim para a gente encerrar, mas eu acho importante a gente frisar esse assunto porque é uma realidade para a mulher que, além de ter esse papel de mulher, mãe, esposa e empreendedora,
né? Nós viemos contando todo o contexto, mas eu acho importante a gente falar sobre isso. Dentro desse cenário, como que foi o seu apoio dentro de casa para essa mulher empreendedora, para essa mulher que é mãe, que é esposa, né? Como que você encontrou espaço para poder se cuidar? Porque você é uma mulher muito inspiradora, né? E assim, onde nós temos a oportunidade de encontrar, as pessoas fazem questão de dizer isso, né? Que você é uma inspiração e em tudo que você faz, né? Eu falo isso de carteirinha. Inclusive, a gente participa de um grupo, né, de mulheres, e que essas mulheres fazem questão, olha, Josi, precisa fazer uma arrasta para cima lá pra gente ensinar como que a gente acorda no salto, cozinha, nesse chiquetê todo e tal. Então, assim, conta um pouquinho como que é esse apoio dentro de casa. Teve apoio, não teve? Como que os seus filhos, seu marido? Então, no princípio, foi muito delicado. Eu não tive apoio, porque a Maria Francisca, no princípio, para mim, foi um resgate. Ela começou como uma forma de resgate, estava passando por um processo delicado, de depressão, de uma série de coisas assim, internas. Então, a Maria Francisca surgiu na minha vida como uma forma de resgate. E eu acho que por essa questão, a minha família não viu isso como um trabalho, como um negócio. Eles viram como um hobby. Então, eu não tive aquele apoio. Meu marido mesmo, ele, por muito tempo, ele achou que era um hobby mesmo. Os meus filhos nunca acreditaram que era um trabalho. Então, eu saía para trabalhar. Mãe, onde é que a senhora foi? Aí eu fui trabalhar. Trabalhar com o quê? Onde? Então, assim, isso por muito tempo me chateou, me magoou bastante. Nossa, eu não tenho apoio dentro da minha casa. Para a Luciné também foi a mesma coisa. Só que as minhas irmãs, elas têm profissão, elas trabalham com outras coisas. E, para mim, isso foi muito difícil. Mas eu fui persistente, eu fui levando, isso nunca me desanimou de forma alguma. Mas quando aconteceu, para mim foi assim sensacional. O meu marido virar para mim e falar: não, eu tô com ela. Se ninguém fizer, eu faço. E hoje ele é o meu maior apoiador. Ele é assim, dá grandes ideias, e ele me vê como empresária, empreendedora, e me dá grandes ideias. Ele me enxerga de tal forma hoje, meus filhos também, e isso me dá assim muito gás. Eu olho hoje para o espelho, eu até falei com ele recentemente, que eu olho para o espelho todos os dias e falo: nossa, essa mulher é isso. Cheia de poder. Eu queria tocar nesse assunto porque às vezes a gente encontra com algumas mulheres, algumas, não só mulheres, né? Passa por esse desafio, porque às vezes no começo as pessoas não vão acreditar. Não vão acreditar. E às vezes dentro de casa, sabe? Às vezes aquilo... Eu lembro que quando eu saí com a Simplifica, eu falei: eu não vou falar com o Júlio, que ele acha que é paranoia da minha cabeça. Eu falei assim: eu vou ligar pro Maguinho. Tava doida que o dia clareasse e eu tô lá, né, no auge, aquele, né, o sangue fervendo e tal. E eu vi as possibilidades, eu tinha tanto isso tão forte dentro de mim que eu falei. Só que aí, no meio da noite, eu fiquei assim, na madrugada eu fiquei pensando: olha, se nem o Adão abraçar, eu vou sozinha, porque ficou tão forte dentro de mim, eu vou... Mas eu falei assim: não, eu quero que o dia amanheça para eu ligar para o Adão, porque às vezes dentro de casa, né, dentro desse cenário do nosso convívio, as pessoas, né, eu costumo brincar, a Carol, né, ela trabalha com biscuit, né, então às vezes ela fala assim: as pessoas acham que eu estou brincando de massinha. Então às vezes a gente escuta algumas coisas que ferem, e não é por maldade, é porque às vezes as pessoas estão assim: eu escuto às vezes, tem umas 2 semanas, 1 semana e meia, sei lá, alguém me perguntou: o que a Patrícia está fazendo da vida agora? Porque não está me vendo mais naquela correria de obra, não sei o quê, de projeto, numa rotina que eu tinha, e onde eu não priorizava a minha saúde, né? Então, eu priorizava todo em torno, e aí é onde eu acabei adoecendo também emocionalmente. Mas o que foi importante? Eu entender que tem situações que a gente precisa, que a gente vai ter Deus e nós mesmos. E vamos para cima. A jornada empreendedora, ela é solitária.
Por isso que eu falo que se você tiver um sócio, dentro dos parâmetros que a gente conversou antes, né, é a melhor coisa, porque empreender é difícil. É solitário. Muito. É solitário, ninguém acredita, né? O cara, todo mundo fala, cara, vai arrumar um emprego. Né? Vai trabalhar mais não. E aí, quando você consegue entender isso e vai adiante, o apoio vem. Sim. Porque as pessoas não apoiam, não é de maldade. Verdade. É porque tudo foi moldado para você não assumir riscos. Tudo foi moldado para você, levanta, estuda, arruma um emprego, aposenta e está tudo certo. Aí quando você fala, não, eu quero fazer uma coisa diferente. E principalmente que a gente demora muito tempo. O pequeno empreendedor, você demora muito tempo para acertar o passo e começar a ganhar alguma grana. Não foi assim com a Maria Francisca? Sim. E aí você acaba, e todo mundo que começou, quase todo mundo que começou um negócio pequeno, é muito tempo que você demora tomando porrada para conseguir a grana para equilibrar as contas, para ganhar dinheiro. Então é 2, 3 anos para lá. Nossa, E eu falo que assim, nós, né, temos a sorte e graças a Deus por isso, que hoje, por exemplo, mesmo com essa loucura toda, meu marido me deu um subsídio, né, para eu poder dar novos passos, que às vezes as pessoas nem têm esse suporte, nem vê esse suporte financeiro dentro de casa. Sim. Né? E tanto mulher ou homem e tal, e às vezes duas experiências que eu ouvi outro dia, que o rapaz é o empreendedor e a esposa é quem está lá sustentando a casa e tal, e aí o homem nessa condição ali de empreendedor, mas o negócio ainda não está girando, não está acontecendo ainda, e tendo que passar por algumas situações que, às vezes, por falta de algum alinhamento, é constrangedor. E eu falo assim, que no meu caso, hoje eu posso dar alguns passos porque eu tenho um subsídio, mas mesmo assim é desafiador, porque tem coisas situações que é só quem passa que sabe. Mas a gente ter essa convicção que quando você acredita, é não desistir, não desiste. Se você acredita, você pulsou forte, seu olho brilhou e você acredita que isso faz sentido para alguém, não desanima. Vai com tudo. Com certeza. Hoje eu até falo com ele, eu te agradeço muito por, no princípio, ter duvidado, porque isso me deu mais força ainda para provar, não só para você, mas para mim mesma, que eu sou capaz. E é isso que eu falei no princípio desse bloco, que eu olho para o espelho todos os dias e falo, nossa, essa mulher tem poder. E é isso que eu quero passar para as empreendedoras que estão começando agora. Gente, é possível, muito possível, você começar só com a coragem, desde que você comece da forma correta. Acredito em você, que é muito possível. Né? Não duvide nunca do seu potencial. Porque é difícil? É muito difícil, muito difícil, muito. Muitos vão duvidar, até quem divide a casa com você, os seus vão duvidar muitas vezes, mas vale muito a pena, muito, muito. Eu sempre falo assim, por isso que quando senta alguém para conversar comigo nas mentorias, eu pergunto para ele milhares de vezes, cara, é isso mesmo que você quer? Você tem certeza disso? É porque uma jornada, ela é dura. Eu falo assim, olha, esse saudosismo todo que você vê aí, ele só pode acontecer, e se acontecer, depois que você tiver uma caminhada pesada de muito tombo e muita porrada. Aí vai virar saudosismo, porque aí já está tudo meio que controlado, você já tem um fluxo de dinheiro chegando, você já tem uma cartela de clientes. Agora, cara, para você começar, e primeiro você trabalha para não quebrar. Primeiro você tem que trabalhar para não quebrar. E aí, à medida que você trabalha para não quebrar, você vai acertando o passo, e se você vencer a barreira da quebra, aí você vai começar a entender o jeito de começar a sobrar uma graninha. E muitas das vezes, como é que você aguenta isso se você não acreditar? Se você não é uma coisa que você acredita de verdade? Sim, tem que acreditar. Tem que acreditar. Exatamente. E hoje me enche assim, de orgulho de ter persistido, eu e Lucinéia, que demos início, é que hoje Lucas faz parte, né? Ele tem o masculino dele dentro da Maria Francisca, é a parte, mas ele aderiu, ele viu o sucesso.
além do retorno financeiro que a gente tem, que ainda é pouco, apesar de já ter uma caminhada, é muito pouco ainda, mas nós fizemos a última feira nossa foi agora dia 10 de julho, nós fizemos aqui no Coliseu da Pampulha, que é uma casa de festa. Ali nós pudemos perceber o quanto a Maria Francisca tem reconhecimento. Nós estávamos todas uniformizadas, uniforme de primeira linha, muito bacana, e nós montamos estande pela primeira vez com as araras que o Edinho idealizou para a gente, montou para a gente, muito bom também. Foi um grande passo. Nós tivemos o nosso espaço que era estoque, nós vamos organizar tudo do jeito que a gente sempre quis, também uma conquista muito grande. E essas araras também, todas padronizadas também, que foi uma conquista. E aí nós fizemos um espaço muito bacana, levamos um mimo para o cliente, fiz um bolo delicioso, Aí, tá daquele vendo? que eu sempre faço, com uma cafeteira expressa, levamos. E fizemos realmente um aconchego, um carinho para o cliente. E o nosso stand, ele bombou tanto, mas encheu tanto. Muitas pessoas reclamaram no final que não venderam. Mas nós fizemos um sucesso tão grande, que eu não sei dizer se foi o café, se foi o bolo, se foi a estrutura. Você sabe o que não? É porque provavelmente seus concorrentes estavam lá para vender roupa. Esse é o segredo. Percebe? Em momento algum você falou que foi lá para vender roupa. Você falou desde estrutura, cuidado. É o que eu sempre falo, não é o que você vende. A experiência que você foi proporcionar. Porque... Nunca é o que você vende, é o que você representa para as pessoas. Então, por que na minha visão o seu stand, o stand da Maria Francisca bombou? Porque lá a roupa era só o pretexto, porque de repente poderia ter gente lá com roupas do mesmo patamar ou até melhor do que a sua, porque como você diz, as roupas são únicas. De repente o cara garimpou uma peça que não deu tempo para você chegar, não pode acontecer? Com certeza. E por que a Maria Francisca bombou? Porque não é o que você vende. Sim. É o contexto como um todo. Então, isso faz a diferença. Porque para quem vai ali, ele parte da ideia que nós temos produtos exclusivos e semelhantes. Quando eu digo semelhantes, não em termos de peças iguais, mas todo mundo tem um objetivo, são peças exclusivas, garimpadas, com uma história. Pelo menos, em teoria, a mente do cliente funciona assim. Aí ele olha lá, se temos 10 pessoas só interessadas em vender roupas, vai chamar a atenção de alguém? Agora, se você já observa que ali, de repente, você já teve o cuidado de ter um café. Você teve cuidado com a sua apresentação. Você teve cuidado com a organização do seu espaço. Em momento algum, a roupa foi o principal chamariz. E aí, vender a roupa, se você criou um ambiente que gera uma boa experiência para o cliente, vender a roupa é consequência. Não, isso é verdade. A responsável pelas vendas, a Lucinéia, se a pessoa teve o primeiro contato com ela, já era. Já era. Ele não sai de lá sem levar. Se tiver assim uma coisa que dê, não sai. Você precisa disso. Então, assim, a cliente sai feliz da vida. Cuidado, né? Se realmente fica bem para a pessoa. Claro. Porque a gente fica super satisfeita quando cai como uma luva. Né? Porque não é uma roupa. Né? É simplesmente uma moldura. Então... E aí eu fiquei, no final do dia, nós fomos as últimas a saírem, porque ainda tinha umas clientes e funcionárias lá ainda, e nós ainda ficamos um bom tempo ainda, servimos café para elas e tal. E no final a gente olhou uma para a outra, assim, ainda tiramos as fotos, eu lembro e falei assim, olha, yes, valeu demais. Isso é como o recomeço do recomeço. Não, e isso enche tanto meu olho, porque eu tenho muito isso dentro de mim. Eu não gosto de fazer nada de qualquer jeito, sabe? Eu sei que o Adão aqui é o cérebro, né? O Adão é o cara, ó, isso aqui não dá pra gastar, tem isso, tem que segura o pezinho. Mas eu sou aquela pessoa que penso nos detalhes que às vezes eles não têm essa coisa para olhar. Mas isso é tão importante quando você não está fazendo friamente ali. Tudo que você vai fazer, você coloca intensidade, coloca sentimento naquilo que você está fazendo, que você não sabe. Às vezes, hoje eu estava conversando com a Carol, eu falei, Carol, às vezes eu me sinto fora, parece que eu sou de outro lugar. Parece que às vezes eu sou de outro planeta.
Porque a percepção, às vezes, a sensibilidade para determinadas coisas, de não fazer simplesmente, tá aqui, segue seu caminho, não sei se fazer isso, eu não sei, não consigo ser assim. E aí você falando isso, e com as experiências que nós temos aqui, eu vejo quanto isso é importante. Muito importante. E a Maria Francisca precisava realmente de um cérebro. E agora nós temos um cérebro que é a minha nora, né? Ela é justamente isso, para fazer isso, para podar. Isso pode, esse gasto não, tal. É justamente isso que a gente precisava. Porque nós somos muito emoção, muito a questão dos detalhes, né? Então a gente precisava. A gente tem o coração, como eu te falei, tem os braços, tem as pernas, e faltava justamente o cérebro para poder equalizar tudo. Agora nós temos que a Thalita que vai equalizar toda a situação. Isso é importantíssimo. É muito importante. Mas é isso. A Maria Francisca, para mim, é a menina dos meus olhos. Ela enche de brilho. Quando eu vejo uma mulher se enchendo de autoestima, de se olhar no espelho e ver que a beleza dela não está na roupa. Mas a beleza dela se aflora só com uma palavra, com um aconchego, sabe? A Maria Francisca é isso. A Maria Francisca não é roupa. A Maria Francisca é isso, colocar para fora aquilo que a mulher está querendo esconder. É isso. Ou esconde por algum motivo. Por algum motivo, né? A beleza é um clichê, né? Mas é única mesmo. Cada mulher tem seu poder, cada mulher brilha, né? É só ela que tem que acreditar. Ela olhar para ela mesma e falar assim, nossa, eu sou bonita, eu sou bela mesmo, do jeito que ela é. Isso aí, Josneia. Eu fico muito feliz de olhar para você e ver como que seu olho até brilha quando você fala. E, assim, pra gente fechar o nosso bate-papo, que foi muito gostoso, eu fico muito feliz, né, de poder saber que eu faço parte dessa história, saber que a Simplifica faz parte desse contexto e que nós podemos fazer essa troca, né, no decorrer da vida. Então, eu queria te pedir que, olhando para aquela câmera, você deixasse um recado muito especial para aquelas pessoas que estão na jornada de empreendedoras, de empreendedores, e que, de repente, pode estar com o sentimento de desistir ou querendo abandonar o barco por medo do cenário que está vivendo. O que você pode deixar esse recadinho para eles? Responsabilidade. Bom, Fala um pouquinho mais perto do microfone. Bom, os sonhos da gente, eles nunca devem ser substituídos. A gente tem que correr, não atrás, mas na frente deles e nunca desistir. Nunca desistir por nada, porque vale a pena. Empreender não é fácil, mas mais difícil é você desistir, chegar lá na frente e ver que, poxa vida, por que eu não tentei? E outra, se não deu certo, é porque não chegou ao final, tá? Se chegar ao final vai dar certo, com certeza. Mais uma frase de efeito do meu querido aqui. E eu acredito muito nisso. Se não deu certo é porque o final não chegou. Então, persistência, que empreender vale muito a pena. Mais um conselho, da forma correta. Procurem uma orientação, um plano de negócios e a Simplifica está aí para isso. A Simplifica te ajuda do princípio ao fim. Com certeza, e vale muito a pena. Valeu, Josneia, muito obrigado. Que nós ainda estamos juntos na jornada, né? Sempre, com certeza, com certeza. Muito obrigada, João. Foi um prazer ter você aqui, viu, minha querida? Agradeço por tudo, muito agradável. E é sempre bom poder compartilhar histórias, né? Isso, bom demais. Sucesso para vocês. Para nós. E um detalhe, a história do jeito que ela é. Exatamente. A história do jeito que ela é. É isso aí, pessoal. Até a próxima.